Olá, gurizadinha, professor Alê. E seguindo a nossa última aula, onde começamos a ver sobre os níveis de organização dos seres vivos, nós vimos ali a parte das células, né, como o que é uma célula, né, basicamente as partes dela. E hoje nessa aula a gente vai tratar sobre um conjunto de células. Nós vimos na aula anterior que existem seres que são formados por uma única célula, os unicelulares, como as bactérias. Mas também existem seres pluricelulares, formados por várias células, como nós aqui, né, os animais aqui, que são formados aí por trilhões de células. Então um conjunto de células, uma reunião de células, forma o que nós chamamos de tecidos, tecidos celulares. Os tecidos vão se juntar para formar órgãos que vão formar os sistemas e que vai formar, né, todo o nosso organismo ou de qualquer outro ser. Então nessa aula hoje vai ser uma aula mais rápida, vamos tratar sobre os tecidos celulares. Vira a página e bora pro vídeo! Então galerinha, de forma muito simples aqui, lembrando que isso é uma revisão de conteúdo a nível 5º ano, tecidos celulares são um conjunto de células semelhantes na sua forma e na sua função. Tá? Então esse é um conceito básico de tecido. São um conjunto, são várias células reunidas e essas células são muito semelhantes na sua forma e na função que vão desempenhar ao formar um órgão, já que tecidos formam órgão. Então aqui eu passei alguns exemplos. Nós temos aqui o tecido epitelial, que recobre a superfície do corpo, tá? O tecido muscular, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, alguns outros tipos de tecido conjuntivo, frouxo. Isso não quer dizer. O que você precisa perceber aqui é que existem diferentes tipos de tecidos. Por quê? Porque existem diferentes tipos de células. Diferentes tipos de células que vão formar diferentes tipos de tecidos, que vão formar diferentes órgãos, certo? Então, o tecido epitelial, ele é formado aí por células que são unidas umas às outras, tá? Que vai formar, por exemplo, um órgão, que é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, que é a... Você está pensando, né? Já sabe? É a pele, cara. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Legal? Formada por células unidas. E por que essas células estão unidas? Tem a ver também com a função. Qual é a função da tua pele? É proteger. A função da nossa pele é fazer proteção do nosso organismo. É o órgão protetor do nosso organismo. Certo? Tecido muscular. Vai formar o que a gente chama de carne, né? Os nossos músculos, a nossa carne. Tem um outro tipo de tecido muscular também, que é chamado tecido muscular liso, que vai formar, por exemplo, o teu intestino, as tuas tripas, o teu estômago, os teus vasos sanguíneos, é por um outro tipo de músculo. Um músculo um pouco diferente do que forma a nossa carne. Tá? Tecido ósseo, o nome já está falando. É um tecido, né? São células que vão formar um tecido que vai formar órgãos chamado de ossos. Tecido cartilaginoso vai formar as cartilagens, que nem você tem aí na sua orelha. Tecido sanguíneo forma o sangue. O sangue não é apenas um líquido. O sangue, a maior parte dele é um líquido, que é o plasma. É o plasma. E esse conjunto, né, o sangue, além de ter essa parte líquida, também vão ter lá dentro células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Vocês vão estudar sobre esses sistemas depois, a gente fala mais certinho, tá? Tecido nervoso vai formar os órgãos do sistema nervoso, o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal que passa ali nas costas. Todos são células diferentes, formadas por células diferentes, que vão formar então tecidos que vão formar órgãos. Tá? Para a gente relembrar aqui, eu vou voltar na aula anterior, né?
Lembrando então que a partir de célula nós temos então o ser vivo, a partir de célula nós temos o ser vivo. Essas células são formadas por átomos que formam moléculas, que formam partes de uma célula. A partir daqui, de uma célula, membrana, citoplasma e núcleo, nós temos um ser vivo. Os seres que são formados só por uma célula, beleza, né? As bactérias. Agora, os seres que têm mais de uma célula, essas células vão se juntando de acordo com as suas características. Forma e a função que vai desempenhar vão formar um tecido. Esse que eu falei para vocês agora, o tecido epitelial que tem na pele, o cartilaginoso da orelha, o sanguíneo, né, com as células lá do sangue e a parte líquida, o nervoso que vai formar, por exemplo, o teu cérebro, a tua medula espinhal. Depois os tecidos então vão formar esses órgãos que vão formar os nossos sistemas, que é o que a gente vai ver no decorrer das aulas. A gente vai ver lá o sistema respiratório, o sistema digestório, tudo isso aí, sistema circulatório, sistema nervoso. A gente vai ver esses sistemas. Estamos seguindo uma sequência, vimos células, agora tecido. Depois vamos ver órgãos formando sistemas. Bom? Aqui eu estou mostrando algumas fotos de microscopia para a gente ver células formando tecidos. Então aqui e aqui embaixo nós temos o tecido epitelial, nessa foto aqui. E nessa outra aqui de baixo, aqui do meu lado. Essa aqui, ó. Tá ligado? Essa aqui. E essa aqui de cima, aqui, ó. Na diagonal. Isso aqui, então, é uma foto de microscopia que forma as nossas glândulas sudoríparas, que faz a gente suar. As nossas glândulas sebáceas, que dão a oleosidade da pele, do cabelo, né? Para lubrificar os pelos. Ai, shampoo para cabelo oleoso, shampoo para cabelo seco, porque nós temos glândulas, órgãos, pequenos órgãos que produzem esse óleo. Nós suamos porque nós temos órgãos que fazem nós liberar esse líquido, suor, para regular a temperatura do nosso corpo. E todos esses órgãos são formados por um tipo de tecido, como se chama esse tecido epitelial, formado por células unidas. Mesma coisa aqui, ó. Mostrando para vocês mais de perto aqui, ó. Todas células unidas, né? A membrana, o citoplasma e aquela parte mais escura lá no meio, o núcleo. Células bem semelhantes no seu formato e na função, que no caso aqui, né, formar o tecido epitelial. Aqui em cima, esse aqui é o tecido ósseo. Né? São as células aqui, ó, escurinhas, são as células que formam o tecido ósseo, que vai dar origem aos nossos ossos. Essas células, né, que são as fibras, né, essas células esticadas aqui, alongadas, são as fibras musculares. Esse aqui é o tecido muscular, que vai formar órgãos, os músculos, a carne. E esse aqui, o tecido nervoso. Aqui são as células, veja que tem várias células aqui, muito parecidas. Essas células são chamadas de neurônios e elas se juntam então para formar o tecido nervoso, que vai formar os órgãos do sistema nervoso. Cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, hipotálamo, medula. Certo? Então, célula é a parte fundamental que forma um ser vivo. É a menor parte formadora de um ser vivo, a célula. Menor parte de um ser vivo é a célula. A partir daqui nós temos ser vivo. Quando o ser é formado por várias células, essas células vão se unindo formando tecidos, que são conjunto então de células semelhantes na forma e na função. Falei 217 vezes já isso. Essas células formam tecidos que vão se juntando para formar os órgãos. Certo, galerinha? Tranquilo? Aqui nós terminamos então, né, essa parte de tecido. A partir de agora a gente vai ver do que esses tecidos vão formar sistemas digestórios. Primeiro a gente vai falar o sistema digestório. Tá? A gente vai ver antes, né, o que são os alimentos, para depois ver como esses alimentos são transformados no nosso corpício. Beleza? Aquele abraço
e até a próxima. Valeu, galerinha. Tudo de bom aí pra vocês.